Oi pessoal, tudo bem? Então, eu tava aqui agora terminando alguns estudos meus e umas leituras, e aí eu me dei de conta que eu não consegui concluir ainda nem metade das metas que eu havia colocado no meu papel aqui, na minha agenda, para esse primeiro semestre. E aí eu tive uma sensação de impotência, de tristeza e me senti frustrada. E aí eu precisei largar tudo, resolvi largar tudo e parar um pouco e olhar para dentro. E então essa reflexão me fez chegar a alguns pontos que eu não tinha enxergado. E eu resolvi dividir com vocês, porque o que eu entendi, para mim pelo menos, né, fez sentido para mim. Eu entendi que essas metas que eu ainda não consegui concluir, primeiramente eu não concluí porque as coisas estão muito diferentes agora. A gente está vivendo uma outra situação, a gente está vivendo um outro momento, e então eu tenho que me perdoar por não ter conseguido concluir essas metas ainda, porque eu tenho certeza que, assim como eu, tem muitas pessoas que também estão enfrentando dificuldades de concluir os seus trabalhos, as suas coisas pessoais, né? Porque não todo a gente não para nunca, a gente passa em movimento. Mas como a situação mudou, o cenário mudou, hoje em dia eu me vejo muito mais trabalhando pros meus, né, do que trabalhando para mim própria. Então eu preciso entender que agora, esse momento, ele tá sendo necessário, é um momento de parar mesmo. E aí é engraçado, né, porque eu entendo assim que quando a gente tem algumas metas para resolver, para concluir, e quando essas metas elas fazem parte do teu projeto de vida, do teu plano de vida, para te chegar na tua missão de vida, elas realmente são difíceis. Por quê? Porque elas precisam ultrapassar a tua zona de conforto. Que na verdade eu prefiro chamar de zona de negligência, né? Porque se fosse zona de conforto, a gente não sairia dela nunca, a gente iria ficar lá sempre. Então eu fiquei pensando, né? Se tá difícil, é porque realmente eu tô no caminho certo. Porque se eu já tivesse conseguido concluir com facilidade, o que não é errado, mas se eu tivesse conseguido concluir com facilidade, certamente não teria sido uma grande meta, e sim algo a mais que eu havia incluído no meu planejamento diário, né? Então, se tá difícil, eu identifico como que realmente eu estou no caminho certo, e isso tudo faz parte do meu projeto de vida para eu conseguir concluir a minha missão de vida. Então, o que eu quis dividir com vocês, essa minha reflexão? Porque eu aposto que tem muitas pessoas se cobrando e se julgando por não estarem conseguindo concluir metas. Mas aí também a gente tem que analisar que muitas vezes a gente, quando vai colocar essas metas no papel, a gente exige muito da gente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida toda desregrada, acorda 2 horas da tarde todo dia, tem uma alimentação errada, não faz um planejamento alimentar correto, não se exercita, não faz nada, vive ali no deixa a vida me levar. E aí ela acorda, não, hoje eu vou traçar uma meta e eu vou acordar cedo, eu vou me alimentar corretamente, eu vou acordar às 8 da manhã, eu vou me alimentar corretamente, eu vou fazer um esporte, eu vou fazer uma atividade física, eu vou ler 5 livros por mês, eu vou ler, enfim, eu vou fazer tudo que eu não fiz até hoje, eu vou fazer, essa semana eu já vou começar. É claro que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque é muito difícil. Porque tu vai estar enfrentando algo muito novo. E aí, ao invés de tu focar em uma situação, tu quer focar em todas ao mesmo tempo. Então é óbvio que teu corpo não vai aguentar, é óbvio que teu organismo não vai se dar conta de que tu precisa fazer essas mudanças para ele reagir. Então, o ideal é que a gente, nos dias de hoje, com toda essa dificuldade que a gente está encontrando, o ideal é que a gente pegue as nossas metas e reavalie elas e comece a traçar um novo planejamento. Por exemplo, né? Digamos que a tua meta é acordar meia hora mais cedo. Então, bota despertar, pula da cama essa meia hora mais cedo, nem que seja para fazer nada, para ficar olhando para a janela, ficar olhando para a rua. Mas acorda, começa aos poucos a evoluir a tua meta. Começa aos poucos, se permite ir fazendo as coisas aos poucos.
Não queira fazer tudo numa vez só. E aí eu comecei a ficar mais tranquila, porque no meu planejamento das minhas metas, não tinha pandemia ainda, né? Quando eu fiz lá o meu objetivo lá em dezembro, quando eu tracei o meu objetivo para esse primeiro semestre, não estava incluído que a gente ia ter essa parada que a gente teve agora. Então, por que eu não posso resignificar essas minhas metas? Por que eu não posso olhar para elas de novo com carinho e me perdoar por não ter conseguido conquistar todas até agora? Eu sei que se fosse no outro momento eu teria feito, já teria talvez até terminado. Mas como fugiu do meu controle e como eu sei que aquilo que não está no meu controle eu entrego nas mãos de Deus e aquilo que está no meu controle eu vou lá e faço, então eu tenho que resignificar as minhas metas, olhar para elas com carinho, com atenção e fazer de novo, fazer essa lista novamente. Então, hoje eu acho que o meu estudo de hoje, as minhas leituras de hoje, foram mais para me trazer a consciência de que não somos robôs, né? Nós não somos super-heróis, a gente não consegue realmente, de fato, a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente se propõe a fazer quando lá fora tá tudo de cabeça para baixo. Então o momento agora realmente é de resignificar as metas, olhar para elas com carinho e traçar um novo planejamento e focar e seguir, porque a vida é assim. Hoje a gente se programa para fazer isso, e se não der para fazer hoje, a gente faz amanhã. O importante é não desistir, o importante é continuar evoluindo, a gente só não pode voltar para trás, né? E aí eu fiquei pensando, né, que às vezes a internet mesmo, ela proporciona isso pra gente, porque a gente acaba olhando nas redes sociais as pessoas conquistando as coisas e traçando as suas metas e evoluindo e fazendo... E aí a gente começa a se comparar com o outro, e aí é óbvio que a gente vai se frustrar se a gente não tá conseguindo fazer. Mas, gente, a vida do outro é a vida do outro. Que bom que o outro tá conseguindo fazer. Que bom que as coisas que ele se propôs a fazer não estão sendo afetadas por tudo que está acontecendo lá fora e por tudo que está acontecendo dentro das nossas casas, porque uma vez que tu tem os teus filhos todos em casa, tu não vai deixar de dar atenção para os teus filhos para ficar realizando metas pessoais. A gente tem que pensar no coletivo agora. Então, hoje essa reflexão, ela foi bem interessante. Primeiro eu senti assim uma raiva muito grande por não ter conseguido realizar nem metade das coisas que eu tinha planejado. E aí depois essa raiva, ela foi se substituindo pelo perdão, porque eu comecei a identificar que realmente tem coisas que não dependem da gente, que fogem do nosso controle. E aí eu fui conseguindo trazer à tona todo aquele amor que eu já venho buscando dentro de mim sempre. E eu consegui olhar com carinho para as minhas metas, e agora eu vou baixar a cabeça e vou refazer elas. E eu te recomendo, eu te sugestiono que tu faça o mesmo. Se tu tá frustrado porque tu ainda não conseguiu realizar as tuas metas, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Enquanto a gente tá vivo, enquanto a gente tá respirando, a gente tá aqui, a gente vai fazer as nossas metas. E se elas estão difíceis, melhor ainda, porque é sinal de que elas fazem parte da nossa missão de vida, do nosso propósito maior, né? Que o nosso propósito maior, ele envolve não somente a gente, mas ele envolve o todo, ele envolve o universo. Então realmente é difícil mesmo, não vai ser fácil, porque se fosse fácil, não seria meta, seria só um algo a mais no nosso dia a dia. Então eu espero que esse meu desabafo sirva de consolo para alguém que possa estar passando por isso agora, e entenda que nós somos seres humanos e que a gente nem sempre vai conseguir realizar tudo aquilo que a gente quer para agora, para ontem, e que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, a gente tem que aprender a se perdoar e não se julgar, e muito menos não se comparar com o outro. A gente tem que sempre se comparar com a nossa versão, a gente sempre tem que querer melhorar a nossa versão, melhorar o eu de ontem e não o outro, porque o outro é o outro, a gente nunca vai conseguir se igualar ao outro. E que bom, porque imagina se fôssemos todos iguais, que chato que ia ser, né?
Então é isso, gente. Eu quero deixar um beijo muito carinhoso. Eu tava com saudade de vir aqui conversar com vocês, mas realmente tá tão difícil pra mim agora nos últimos dias, porque a Manu tá no desfraude, tá num momento bem delicado, e aí eu tenho que dar atenção pra ela, tenho que me voltar, né, mais pra ela nesse momento. Tem as gurias também que precisam de mim, a gente tá fazendo um monte de troca interessante. Elas viraram Masterchefs, estão sempre inventando uma coisa na cozinha, então é óbvio que eu tenho que dar mais atenção para minha família agora, é óbvio que eu tenho que cuidar de outros aspectos agora, e os meus projetos eles não mudaram, os meus projetos eles continuam ali, só que tudo tem o seu momento e as coisas elas acontecem exatamente quando precisam acontecer. Então não adianta entrar em desespero, não adianta entrar em conflito e ficar me comparando com os outros, porque o outro conseguiu, porque o outro fez, porque... Gente, eu não sou o outro, eu sou eu, né? Então eu tenho que me permitir viver o meu momento agora, tenho que permitir estar presente no momento agora, né? É agora que a vida está acontecendo, então as metas que eram para ser terminadas até junho vão ser refeitas, e aí a gente vê o que acontece. Tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, e eu agradeço muito o carinho de vocês, as mensagens que eu recebo têm feito uma grande diferença na minha vida, porque essa troca que a gente faz energética é uma troca que eu gosto muito, que eu sinto que é verdadeira e que é genuína. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo e vamos lá. As metas elas estão aí para serem concluídas e não para serem massacres, né? A gente não pode se sentir massacrado por elas, a gente tem que concluir com carinho e a gente precisa celebrar cada uma que a gente conquista e que a gente consegue tirar do papel. Um beijo.